No programa de hoje você vai ver o lançamento da campanha da Fraternidade de 2015 na Casa de José Mariano. E o Museu do Trem abre as portas e conta a história da ferrovia em Pernambuco. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. E a Câmara promoveu uma reunião solene para o lançamento da campanha da Fraternidade, que esse ano tem o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, coordenou a reunião solene que teve a presença do bispo auxiliar Antônio Tourinho Neto, representando o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, do secretário de Relações Institucionais, Fred Oliveira, representando o prefeito Geraldo Júlio, do padre Hélio Nascimento, da Igreja São Francisco de Assis, do município de Paulista, e do vereador Eurico Freire. O requerimento para a realização da solenidade de lançamento da campanha da Fraternidade no Recife é do vereador Aerto Luna. Ele disse que a Câmara deve contribuir com o trabalho da Igreja e participar das discussões em torno do tema proposto pela campanha da Fraternidade. O motivo da audiência é debater e discutir a campanha da Fraternidade deste ano de 2015, que tem como tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. E como lema, eu vim para servir. Para que nós, que exercemos o poder público, possamos atribuir ainda mais com a Igreja, contribuir ainda mais com a Igreja. Afinal, o tema convida a refletir e meditar a relação entre Igreja e sociedade. A Câmara Municipal do Recife tem como objetivo assegurar harmonia entre os poderes e orientar a vida das pessoas, além de ser indispensável para a administração pública. Por isso, a Casa de Zé Mariano não poderia deixar de debater este tema, uma vez que o assunto é de grande relevância e reflete a dimensão da vida em sociedade, que se baseia na convivência coletiva, com leis e normas de condutas organizadas, principalmente por entidades que cuidam do bem-estar social. A campanha deste ano busca recordar a vocação e a missão de todo cristão e das comunidades de fé, a partir do diálogo e da colaboração entre Igreja e sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II como serviço ao povo brasileiro para a edificação do Reino de Deus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, anualmente promove, no período da Quaresma, a campanha da Fraternidade, cujo objetivo é proporcionar a seus fiéis e à sociedade em geral uma reflexão sobre um tema de abrangência social. Na mensagem sobre a campanha da Fraternidade de 2015, o Papa Francisco fala sobre a importância da contribuição da Igreja, sem esquecer a autonomia das realidades terrenas, conforme motiva a doutrina social, em vista do bem do ser humano. Cada um deve fazer a sua parte, começando pela minha casa, no meu trabalho, junto das pessoas que me relacionam e, de modo concreto, é preciso ajudar aqueles que são mais pobres e necessitados, disse o Papa Francisco. A campanha da Fraternidade, promovida há 52 anos pela Igreja Católica, ocorre sempre no período da Quaresma. Os temas discutem a preocupação com a realidade social e levam à reflexão sobre a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Esse momento da campanha da Fraternidade da Quaresma, ela serve como uma reflexão não só nós como os leigos, mas uma reflexão também como os poderes constituídos, que é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, como a Igreja também, que não deixa de ser um poder, nem que seja oficialmente, mas um poder de Deus para fazer a justiça, um poder de Deus para que as desigualdades sejam cada vez menores. Então, eu acredito que nós estamos no mesmo caminho. O nosso objetivo, de todos que compõem esta mesa, tanto o executivo, tanto o legislativo, é o quê? E como também a Igreja, é a gente fazer com que a qualidade de vida de todos os brasileiros seja a melhor possível, que a qualidade de vida, que essa distância, esse abismo social que nós vivemos, seja cada vez menor, seja cada vez mais equilibrado. Então, eu acredito que se a gente nos juntarmos, se a gente está separado, todos com o mesmo objetivo,
mas a gente separado, a gente vai ter muito mais dificuldade. Mas se nós nos unirmos, a igreja tem esse papel, tem essa força dessa união, tem essa credibilidade, assim também como o poder executivo e como o poder legislativo. Por que não juntar toda essa força? Por que não juntarmos para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária? Então, é esse o nosso desejo, é esse o desejo da Casa José Mariano, é esse o desejo de todos os vereadores desta Casa que aprovaram o requerimento por unanimidade para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais plena e mais fraterna. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Antônio Tourinho Neto, afirmou que a igreja possui um olhar otimista e não abre mão do papel de colaboradora ao lado do Estado e da sociedade na busca de um mundo melhor. A campanha da Fraternidade de 2015, com um olhar otimista, deseja auxiliar aos homens e às mulheres de boa vontade a aprofundarem, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade. Pois a igreja sempre foi e deseja continuar sendo servidora da sociedade e da humanidade, no que diz respeito à promoção da justiça e da paz para todos, em favor do reino de Deus. A Igreja, segundo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, tem o direito e dever, segundo a missão que lhe é própria, de colaborar com a sociedade. Gaudium et Spes, número 42. A Igreja reconhece que o Estado é laico e que a sociedade é regida pelo Estado, mas a Igreja não abre mão do seu direito de ser colaboradora, cooperadora na edificação de um mundo melhor. Igreja e Estado podem caminhar em parceria para gerar uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. O Papa Francisco tem pedido à Igreja, hierarquia e laicato, que enxergue criteriosamente a realidade mundial atual, que passa por profundas transformações em todos os seus setores, sem nada de condenação ou estranhamento. Pelo contrário, que seja uma igreja desejosa de seguir a perspectiva da encarnação do Verbo de Deus, que se fez homem para se aproximar dos homens. Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, veio ao mundo para transformar a sociedade por meio do serviço e cuidado a todo gênero humano, começando, é claro, pelos mais necessitados e indefesos. O Papa Francisco, em uma das suas entrevistas, logo após sua eleição como Romano Pontífice, afirmava: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. A igreja precisa estar sempre pronta para ir às periferias existenciais. O tema da campanha da Fraternidade 2015 pensa numa igreja dialogante com o mundo, semelhante ao que está acontecendo aqui neste momento, nesta Casa de Leis. Uma igreja, como indica o documento de Aparecida, em estado permanente de saída. Uma igreja de dentro para fora, que vai ao encontro do diferente, para propor Cristo, luz dos povos. A igreja é a portadora da misericórdia de Deus para o mundo.
Por isso, quando se trata de problemas sociais, em sua agenda, precisam entrar fortes temas preocupantes e alarmantes que atingem os povos, como, por exemplo, o tema da miséria que aflige uma grande parte da humanidade, a proteção dos direitos fundamentais humanos, o bem comum, promoção e defesa da justiça social, as lutas em favor da preservação das fontes naturais do planeta, a posição da Igreja sistematicamente contra a corrida armamentista, a superação da violência e a construção da paz. Agradecemos esta Casa de Leis por esta oportunidade concedida e rogamos a Deus que em nossa sociedade um dia não existam mais excluídos. É utopia? Pode ser. Quem vive da fé, quem vive da esperança, vive da utopia no bom sentido. Que cada um esperemos em Deus, pela fé que professamos, esteja a serviço de todos, como Jesus que veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 1, versículo 45. Os objetivos da campanha deste ano são aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, como serviço ao povo brasileiro para a edificação do Reino de Deus. Fazer memória do caminho percorrido pela Igreja com a sociedade, identificar e compreender os principais desafios da situação atual. Apresentar os valores espirituais do Reino de Deus e da doutrina social da Igreja como elementos autenticamente humanizantes. Identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a ação pastoral. Aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito e do diálogo interreligioso e intercultural, para superar as relações desumanas e violentas. Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de Cristo de levar a boa nova a cada pessoa, família e sociedade. Atuar profeticamente à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. A manhã de hoje é uma manhã especial. Nós, cristãos, tenho a certeza que estão sentindo o que ocorreu aqui. A Casa José Mariano, essa Casa de Leis, como assim bem disse o bispo auxiliar, hoje vive a história da vida. Aqui nós nos encontramos para registrar a campanha da fraternidade, o início dela. Não que a campanha da fraternidade tenha dia, mas é um sino batendo para que a gente possa perceber com mais intensidade a fraternidade. Eu digo sempre que a fraternidade é feita as campanhas de vacinação. Parece até que a doença só tem um dia para ficar bom. Por essa campanha de vacinas. Quando a vacinação tem que ser permanente. Porque a doença existe todos os dias.
e a fraternidade não fica diferente. A fraternidade precisa ser exercida todo dia. É fundamental que todos os dias nós possamos olhar para o nosso irmão, porque o Brasil precisa acordar para a necessidade da vida. Nós não podemos continuar desenfreados como tem acontecido no dia a dia. Há 3 dias atrás, eu telefonei para Ayrton Luna e num desabafo às 10 horas da noite, passei quase 1 hora com ele no telefone, falando da falta de rumo do nosso país. Mas, Padre, hoje o Senhor me cria uma esperança. A vossa pregação, a solidariedade de todos, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nesta casa, dá uma esperança que vamos ter, pelo menos, dias melhores. Quero agradecer a todos a presença, dizer que esta casa hoje fez uma marca especial, a história da vida. A Estação Central Capiba, no bairro de São José, abriu as portas e revela a memória ferroviária de Pernambuco. A exposição fica no Museu do Trem, o mais antigo do Brasil. A Estação Central do Recife foi construída em 1888. Passou por inúmeras reformas, mas conserva boa parte da estrutura original. Um projeto do arquiteto mineiro Herculano Ramos. Ele buscou inspiração na arquitetura europeia da época, com predominância do ferro. A estação abriga desde 1972 o Museu do Trem, o mais antigo museu do gênero no Brasil e o segundo da América Latina. Ele foi completamente modificado, ganhou um novo acervo com a curadoria do museólogo Aloísio Câmara e após a reinauguração vem recebendo cerca de 600 visitantes por dia. 2 coisas que são importantes, né, para o número de visitantes que nós estamos tendo aqui. Nós estamos tendo uma média de 600 visitantes dia. E isso para o museu aqui em Recife é uma coisa nova. Tá? Então, para a gente que construiu o museu, acho que isso é muito gratificante, né? E eu acredito que o tema, né, a memória ferroviária, né, nos ajuda nesse número de visitantes, como também a localização geográfica da estação, já que é junto à estação do metrô e também à Casa da Cultura. Então, esse ambiente aqui é um ambiente muito favorável para que a gente tenha essa quantidade de visitantes aqui no nosso museu. A memória ferroviária, né, ela causa uma curiosidade muito grande nas pessoas. Você vê, por exemplo, tem pessoas que nunca andaram de trem, né, desses trens que estão expostos aqui, e, no entanto, têm conhecimento do funcionamento, de como eram as estradas de ferro, várias associações, inclusive, de pessoas que são curiosas e estudiosas em relação a essa questão do trem, e também pessoas que, de uma certa forma, essas histórias chegaram a elas pelos seus familiares. No hall do Museu do Trem, uma chaminé-balão que servia de filtro nas locomotivas, agora é um tótem, um símbolo da época dos trens a vapor. A visitação começa nesta sala, com uma homenagem à arquitetura do ferro, que no Recife tem como exemplos a Faculdade de Direito e o Mercado de São José. Esta é a Ponte Fênix, que ficava no bairro de Afogados. Ela não existe mais, mas a placa da ponte foi resgatada e agora faz parte do acervo do museu. Pare, olhe e escute. Imagens de trens que circularam no Brasil são projetadas acompanhadas de uma trilha sonora especial. No museu, o visitante vai ver uma sineta, que era usada na estação na hora da partida do trem. Apitos de locomotiva a vapor, faróis que funcionavam com querosene, uma pá para alimentar a caldeira e um antigo sistema de freio. Esta animação mostra o funcionamento da máquina a vapor, desde a queima do combustível na fornalha. No andar de cima, chamam a atenção o belo vitral, pesados sinos de estação, balanças e máquinas usadas para carimbar os bilhetes.
Por todo o museu há placas que avisam que não é permitido tocar nas peças, com exceção desta sala, onde o visitante é convidado a experimentar esse banco de trem de segunda classe com encosto reversível, que podia ser alterado de acordo com o sentido da viagem. E sentado aqui confortavelmente, o visitante pode assistir a esse vídeo, que mostra a fabricação de locomotivas na Inglaterra em 1930. A exposição Chegada e Partida, a memória do trem em Pernambuco, inclui ainda um carrinho de bagagem e outro de carga, além de equipamentos e ferramentas como o perfurador de trilhos e a serra de trilhos. Este vídeo dá ao visitante a sensação de um passeio a bordo de uma locomotiva. A foto que serve de moldura é de um dos túneis da Serra das Russas. Já as imagens são de uma ferrovia no Canadá. E o que um escafandro tem a ver com a história da ferrovia? Eles eram usados para a manutenção das partes submersas dos pilares das pontes. Nesta sala é contada a história da construção das ferrovias. O vídeo mostra soldados americanos construindo uma ferrovia na França durante a Primeira Guerra Mundial. Esta é a reprodução de um escritório com telefones, telégrafos e até uma mesa de telefonia. Já essas outras peças pertenciam a um vagão-restaurante. O aposentado Clóvis Edmilson levou os netos para conhecer o museu. É uma visita bem interessante, onde a gente procura repassar para as crianças que não tiveram a oportunidade, né? Como eu tive de andar nos trens e apreciar também as locomoções das máquinas, tanto aqui em Recife como também no interior. Eles gostaram? Eles estão gostando, estão tirando foto, estão apreciando, né? Para mim é como reviver o passado. Na área externa está o melhor do acervo, a locomotiva mais antiga do museu, fabricada em 1906 na Inglaterra. Ela era movida a carvão, mas em 1950 foi modificada nas oficinas de Jaboatão e passou a usar óleo combustível. Este é o último exemplar no Brasil da locomotiva articulada Garratt, a maior locomotiva a vapor que já circulou no país. Ela tem 28 metros de comprimento e pesa 150 toneladas. Podia puxar até 70 vagões carregados. Este vagão serviu de estação de trem no povoado de Insurreição, que fica entre Bezerros e Gravatá. A locomotiva azul foi a primeira movida a diesel a circular em Pernambuco em 1954. Das 13 que foram compradas para o estado, só sobrou esta. E uma das peças mais interessantes da exposição é um guindaste a vapor, fabricado em 1916. Já o troller manual era usado para manutenção e inspeção dos trilhos. Essa montagem aqui foi feita com a curadoria do curador Aloysio Câmara, né? E quando nós estávamos pensando o fluxo do museu, como é que a gente ia receber os visitantes, né? Várias coisas a gente ficava imaginando quando da chegada do visitante aqui. Então, primeiro que a própria edificação causa, né, essa coisa da emoção, né, principalmente para as pessoas que tinham em suas famílias, pessoas que trabalhavam nas estações ferroviárias, que é interessante porque um número muito grande de pessoas trabalhavam na rede ferroviária, né? Então você tem e a gente queria causar esse impacto mesmo, essa volta, né, à memória, né, dessas pessoas. E aí tem um público infantil também que, por conta desses novos desenhos animados e com referência de trem e tudo mais, né, várias crianças chegam aqui com miniaturas de trem na mão e procurando saber se tem miniatura, e dizendo o nome daqueles personagens de trem. Então, eu acho que assim, quem toma conta desse museu, na verdade, é a emoção. Eu digo o seguinte, isso para todos os museus, né? E aí, como eu estou aqui, isso serve para o Museu do Trem. Eu acho que quando você faz um museu, você não planta uma árvore, você começa um reflorestamento. Eu acho que o museu é isso. O Museu do
do Trem é na Rua Floriano Peixoto, sem número, no bairro de São José. Aberto de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Sábados e domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde. A visitação é gratuita. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!